Olá, seja bem-vindo a este mini curso, onde vamos tratar da psicomotricidade. Vamos falar sobre este corpo que está em movimento, este corpo que sente, este corpo que fala, esse corpo que produz, este corpo que está lá na sala de aula, mas que também pode ser um corpo diferente. Pode ser um corpo que não vai ser o mesmo que os demais e não vai ter os mesmos comportamentos que os demais. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho mais sobre essa questão, sobre como funciona a psicomotricidade como sendo esse alicerce da inclusão dentro do espaço escolar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Bruno Simão e vou conduzir essa fala com vocês, essa temática, tentando trazer um pouquinho mais de informações sobre este que é o mundo do movimento. Então, para quem não me conhece, eu vou ampliar um pouquinho essa fala e vou convidar você a me conhecer através do meu currículo. Coloquei aqui umas informações breves, vamos lá? Bom, eu sou o professor Bruno Simão, tenho formação aí na área da pedagogia, da educação física, das artes visuais, da psicopedagogia. Busquei me aperfeiçoar fazendo especialização aí na área da psicopedagogia, da educação especial, da ludopedagogia, obviamente da própria psicomotricidade. Fui buscar mais informação através do mestrado, onde eu fiz um mestrado fora do país, em Montevidéu, com a linha de pesquisa na área das dificuldades de aprendizagem. Atualmente faço o mestrado, sou acadêmico, aluno do mestrado em artes, na linha de pesquisa em dança, e também atuo como professor, como terapeuta, trabalhando com avaliação e acompanhamento e intervenção psicomotora dentro da área clínica, da psicomotricidade na área clínica. Na psicopedagogia, produção de livros, artigos, enfim. Este mundo da educação que a gente sempre abraça e nunca mais solta, porque profissional de educação é isso, a gente está sempre em formação, sempre pesquisando, sempre produzindo, E hoje eu estou incumbido de falar para vocês sobre a psicomotricidade, sobre este movimento, sobre este corpo, e qual é o reflexo dele dentro desse processo de inclusão, Como que isso ocorre dentro do espaço escolar? E aí vocês já devem ter percebido que aqui na sala eu deixei alguns materiais para vocês, Um material que possivelmente vocês já devem ter visto na escola de vocês, já devem ter tido até contato, mas não entenderam muitas vezes para que funciona. Nesse caso aqui, esse material ele vem num carrinho, cheio de coisas, cheio de peças. Então a gente tem cabos que parecem cabos de vassoura, peças para encaixe, Para que serve isso? Então esse tipo de material é um material que a gente utiliza lá, tanto no espaço clínico quanto na escola, para montar materiais específicos para a psicomotricidade. Para montar linhas de movimento, para montar obstáculos para essas crianças percorrerem. Então são materiais que a gente utiliza, eu vou chamar aqui de material não estruturado, por quê? Porque ele não tem uma forma, Eu posso montar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Então eu deixei aqui mais ou menos alinhado algumas coisas, só para que vocês tenham este olhar, Para que serve isso? Como eu posso utilizar? Ele serve para movimentar, ele serve para colocar este corpo em movimento. Como que eu utilizo? Do jeito que eu quiser. Eu posso fazer essa prancha aqui virar uma ponte, ou mesmo virar uma corda bamba num circo bem alto, para eu trabalhar com equilíbrio, ou eu posso passar por essas barras de madeira e, quem sabe, fazer uma baliza com o meu corpo, numa perna só, com as duas pernas, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Enfim, eu posso criar, ter possibilidades. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar dessas possibilidades. E aí o foco da nossa fala está voltado em entender como essas práticas psicomotoras podem ser um instrumento na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento afetivo, social dessas crianças, com e sem deficiência, e com este foco na adaptação deste ambiente escolar para esses indivíduos com alguma disfunção sensorial. E vocês devem estar pensando assim, a gente vai fazer então algumas práticas de psicomotricidade? Não, a gente não vai fazer as práticas da psicomotricidade, mas a gente vai entender quem é este corpo neste ambiente, Para que a gente consiga entender quais são as nossas práticas, para que a gente consiga perceber o nosso ambiente enquanto espaço
que acolhe esse indivíduo, ok? E quando eu falo nessas questões voltadas às disfunções sensoriais, eu estou falando pontualmente de pessoas que podem ter algumas sensibilidades específicas. E essas sensibilidades, obviamente, vão afetar diretamente o quê? O corpo desse indivíduo, né? A aprendizagem desse indivíduo, ou a interação desse indivíduo. Então é esta pegada da nossa fala deste nosso mini curso, ok? E para começar, já quero provocar vocês uma pergunta. O que você compreende quando escuta o termo corpo, movimento e ludicidade? Vejam, são 3 termos que eu coloquei aqui para vocês. Corpo, movimento e ludicidade. Você já parou para pensar o que significa cada um deles? Ou, quando eu falo essas palavras, se você já está em escola, ou se você está fazendo estágio, né? Ou se você não é do meio educacional, mas é da área clínica aí, em alguma situação, em alguma formação específica, ou se você não é nem da área clínica nem da educacional, se você é de outra área, o que você entende quando eu falo essas 3 palavras? Corpo, movimento e ludicidade, né? O que vem em mente? Bom, se você já respondeu aí, vamos entender um pouquinho mais de forma teórica o que significa cada uma dessas terminologias. E aí eu começo trazendo já uma definição mais específica para o termo corpo, já com uma imagem aí do homem vitruviano, né, que vocês já devem conhecer. E corpo nada mais é do que o suporte das ações e dos processos cognitivos. Na educação, esse corpo ele é visto como um meio para aprendizagem, para socialização, para expressão de sentimentos, para ideias, para emoções. Então, este corpo, essa estrutura, é o que vai carregar tudo aquilo que vai ocorrer de aprendizado ao longo da vida desse indivíduo. Então, tudo que ocorrer na nossa vida vai ficar registrado nesse corpo. Então, por exemplo, eu não vou vir aqui colocar o dedinho na tomada, porque eu sei que se eu colocar o dedinho na tomada, eu vou levar um choque. Porque em algum momento também, ou eu ouvi, ou eu senti este choque. Ou eu vi alguém levando um choque. Ou eu ouvi alguém que levou um choque, deu um grito e sentiu uma dor. Então, eu gravei, este corpo gravou. Eu não quero ter esta sensação. Eu não quero sentir esta reação. Então, eu não vou ter este comportamento de colocar o dedinho na tomada. Por quê? Porque o meu corpo aprendeu que isso não é uma coisa legal. Ou eu quero aproveitar que está um calor gigantesco, diferente do que está acontecendo aqui em Curitiba no dia de hoje, que não está tão calor assim, está frio, mas eu quero aproveitar o calor do dia de verão, por exemplo, e ficar deitado dentro de uma banheira, ou dentro de uma piscina, ou lá na beira da praia, refrescando meu corpo. Isso é bom, eu já senti isso, eu já vivenciei isso é gostoso, eu quero de novo. Então, este corpo ele vai carregar sempre aprendizagens. E se ele vai carregar aprendizagens, ele vem com outras situações. E aí a gente vai para a segunda terminologia, que é o termo movimento. E esse movimento é a ação deste corpo nesse espaço, pelo qual o indivíduo explora e se expressa e vai aprender. É um componente essencial no desenvolvimento integral dessa criança, porque ele vai ser diretamente relacionado à aprendizagem cognitiva, afetiva e social. Vejam, o corpo, o movimento estarão sempre relacionados à aprendizagem cognitiva, afetiva e emocional. Então, nada vai ser dissociado. A gente sempre vai estar associando cada uma dessas questões a uma aprendizagem. Então, se esse corpo está se movimentando, esse corpo está experimentando, este corpo está aprendendo, este corpo está buscando formas de entender para que serve. Então, quando eu digo para vocês assim, eu tenho aqui esses materiais, eu não sei para que serve. Ele serve justamente para explorar estas possibilidades. Então, quando o aluno vem aqui e sobe nessa barra e ele caminha um pé na frente do outro, ele está exercitando equilíbrio. Então, ele vai perceber que esta barra vai dar para ele o aprendizado de que, quando eu estou em cima de algo muito estreito, eu vou me equilibrar para não cair. E é este mesmo comportamento que eu vou utilizar quando eu estiver sentado na cadeira para copiar algo. Então, é este mesmo exercício de equilíbrio que eu vou ter que ter na postura a hora que eu sentar na cadeira para conseguir exercitar a minha atividade.
Ou, por exemplo, quando eu coloco essa criança para rastejar no chão e caminhar por dentro de um bambolê, ou por dentro de um túnel, por exemplo, eu estou dando a ele a possibilidade dele se movimentar, construir neste corpo tônus, né, força, que vai ser necessário para que ele consiga pegar o lápis e postar ele em cima do caderno e conseguir fazer a escrita dele correta. Então vejam que tudo aquilo que nós fazemos neste espaço faz parte de um aprendizado. Aí nós vamos para a terceira terminologia que eu trouxe para vocês, que é a da ludicidade. E quando eu falo ludicidade, eu estou falando que ludicidade é a qualidade do brincar que estimula o aprendizado de maneira prazerosa e espontânea. No ambiente educacional, a ludicidade é essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dessa criança. Porque através do jogo ele vai expressar uma criatividade, ele vai explorar o mundo, ele vai interagir com os outros. E aí a gente tem então a conexão de todas essas três terminologias. Um corpo que carrega um aprendizado social, cognitivo, afetivo, emocional, né? Que vai absorver este aprendizado através de movimentos, aonde ele vai explorar o meio, o espaço em que ele está inserido. E este aprendizado ou este movimento vai ser estimulado por práticas lúdicas. Ou seja, tem que ser interativo para ser legal para que eu consiga aprender. Ou, mesmo que não seja tão legal, mesmo que não seja tão interativo, eu vou aprender só que de forma negativa. Né? Eu vou colocar aquilo como algo ruim, não legal, não bacana. Então, tudo isso está conectado a este processo de aprender. Mas, obviamente, que esse corpo não é só essas ações. Dentro disso, ele vai ter um detalhamento ainda maior. E aí a gente vai entender o quê? As teorias que estarão voltadas, principalmente nesse momento, à valorização dos jogos, das brincadeiras e da ludicidade. Então, se você é da área da educação, por exemplo, você já deve ter ouvido falar no Piaget, no Vygotsky, no Elkonin, no Vallon, em Kishimoto, todos esses estudiosos da área da educação que tratam da prática do brincar, da prática do jogo, da prática da ludicidade, como sendo uma prática fundamental para que ele consiga desenvolver qualquer tipo de aprendizagem. Então, para esses autores, para esses estudiosos, que a gente já vai revisitar rapidinho, todo ato de brincar e todo ato relacionado com a prática lúdica é um ato que vai estar diretamente ligado ao processo de aprender. E daí eu não estou falando para vocês assim, aprender a ler e escrever, aprender a fazer cálculo matemático. Eu estou falando no aprender de forma geral. Então, como eu disse para vocês, para crianças ter uma boa pega no lápis para escrever de forma correta, ela precisa ter passado lá para aquela etapa do rastejar. Né? Então, quando um profissional da saúde, lá da educação física, da fisioterapia, olha para você, da psicomotricidade, olha para você e diz assim, olha, não põe essa criança no andador, porque ela vai queimar a etapa. É justamente por isso. Por quê? Porque ele, naquele andador, não vai fazer o processo do rastejar, do ficar em pé, não vai desenvolver esse tônus, abrir caixa torácica para conseguir ter as práticas motoras necessárias para estar dentro sentado num banco da sala de aula. Então, nesse processo, no aprender como um todo, como este corpo vai absorver essa aprendizagem. E aí a gente tem o primeiro estudioso, então, para a gente relembrar, que é o Piaget. E daí, na teoria de Piaget, ele traz que o jogo é uma necessidade vital para a criança. O jogo é uma atividade social que ajuda a criança a se apropriar dessa realidade. E essa criança vai assimilar o mundo da maneira dela, sem compromisso com aquilo que é da realidade. Por quê? Porque ela vai estar vivenciando um jogo, né? Um processo lúdico. E aí, para quem lembra da teoria de Piaget, ele também vai abordar que esse indivíduo passa por etapas, por estágios, né? Estágio operatório, pré-operatório, operatório concreto, aonde cada um desses momentos da vida desse indivíduo espera-se que ele tenha um tipo de comportamento. Então, veja, é importante também a gente entender que cada autor vai trazer na sua teoria uma forma de entender o desenvolvimento do indivíduo. Mas que aquilo não é uma regra. Então, não posso dizer assim, que de tal a tal idade ele tem que fazer isso. Espera-se que ele faça
tal ação. Se ele não faz, opa, por que que ele não fez? Então tem alguma coisa aqui que saiu fora do eixo. E aí que a gente vai investigar. Então não é uma regra. Ah, mas ele ultrapassou o limite do que ele deveria fazer. Ele está fazendo até além. Bacana. Mas por que que ele está fazendo além? Né? Se espera-se que ele faça isso, por que que ele está fazendo além? Então também temos que investigar se não tem algo ali que saiu fora dessa curva. E Piaget fez, né, trouxe essa teoria baseada na observação de crianças. Então, ele constrói a ideia dos estágios a partir do momento que ele para observar esses comportamentos. E eu acho muito bacana a gente também parar e pensar assim, ó. Nos nossos dias de hoje, né, com essas crianças totalmente tecnológicas, assim, que tem só aqui o movimento do dedinho, tec, 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 tic, 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 será que essas crianças, elas estão tendo o mesmo comportamento motor, por exemplo, esperado dentro daquilo que o Piaget trouxe lá alguns anos atrás, quando ele observava crianças que nunca tiveram contato com qualquer tipo de tela? Será que o comportamento motor está acontecendo da mesma forma? Né? O que mudou? Quais são as reações hoje? O que a criança consegue e não consegue fazer? Será que nessa barra aqui, toda e qualquer criança conseguiria andar tranquilamente sem perder o equilíbrio? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para observar uma criança, por exemplo, que mora em um apartamento, em prédio, e pouco sai para brincar, ou brinca só quando vai para a escola? Será que ela consegue andar no meio-fio sem desequilibrar? Este não é o mesmo perfil de comportamento de uma criança de 20, 30 anos atrás, que só andava no meio-fio, que andava descalço, com o pé no chão, sentindo, né, a pedrinha, a areia, o barro no pé. São comportamentos diferentes. E como que isso está se relacionando à aprendizagem? Uma vez que a gente falou que esse corpo sente e ele aprende cognitivamente, aprende emocionalmente, aprende tudo através desse movimento. Então, como que eles estão aprendendo se eles não estão se movimentando de forma correta? É uma questão que eu deixo agora para vocês ver aí se conseguem responder, ou quem sabe até aprofundar essa pesquisa, né? E aí eu trago uma segunda teoria para vocês, que é a teoria do Vygotsky. Também, quem é da área da educação já deve ter ouvido falar nele, aonde o Vygotsky vai tratar o brinquedo como sendo algo que motiva a ação da criança, que o brinquedo é uma forma de comunicação da criança, que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança, que esse jogo ajuda a criança a desenvolver um autocontrole. E quando a gente fala nessas zonas, né, porque daí Vygotsky vai abordar ali a questão da zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real, etc. A gente está falando dessa proximidade que a criança vai trazer para a realidade e para a ação do brincar como sendo uma ilustração àquilo que ele está vivenciando. Exemplo, sempre que me perguntam, né, ou que algum pai ou uma mãe chega e diz assim, professor, eu não sei eu queria saber como que é na escola, mas a escola não dá muita abertura para a gente ficar lá dentro. Então eu não sei como que a professora faz. Ou, o fulaninho chegou hoje falando que a professora fez desse jeito. Será mesmo que eu acredito nele? A sugestão que eu dou sempre é, senta e brinca de escolinha. Porque no brincar, essa criança vai se aproximar da realidade que ela está vivenciando de forma lúdica. Então ela vai brincar com você e ela vai executar exatamente aquilo que é executado com ela dentro da sala de aula. Sem você precisar dizer assim, e aí, a professora fala como? E agora, ela faz o quê? Não. A gente propõe, eu sou teu aluno e você vai ser minha professora. Então eu vou chegar na escola, oi prof, tudo bom? E aí você propõe ali uma ação totalmente fora do que seria padrão para ver como que ela vai reagir. Ela provavelmente vai responder da mesma forma que a professora responde a ela. Ela vai agir da mesma forma que a professora age com ela. E isso é o que o Piaget coloca como sendo essa zona de aproximação, né? Do aproximar-se ao real. Mas tudo através da ludicidade, tudo através do brincar. Bom, a terceira teoria que eu trago para vocês, para a gente retomar, é a teoria do Oukonin.
aonde ele trata o jogo como sendo algo, né, como o jogo tendo um desenvolvimento histórico individual, e ele vai considerar também esse jogo como uma atividade que vai permitir construir relações sociais. E aí, na teoria do Elkonin, ele vai falar muito sobre essa questão do jogo entre pares. E eu não estou falando de jogo, gente, quando eu falo jogo aqui, eu não estou falando jogo tabuleiro, jogo sentar e fazer um jogo aqui de bolinha de gude. Eu estou falando do jogo na ação do brincar, na ação do criar, que pode ser um jogo simbólico, quando eu brinco de casinha, quando eu brinco de escolinha, quando eu brinco de monstro e bruxa, né? Um jogo criativo, onde eu tenho que construir estratégias para sair de determinadas situações que foram propostas. Eu estou falando neste jogo, no jogo enquanto relação. E aí o Elkonin fala muito disso, nesse jogo entre pares, na relação do outro e o que eu faço enquanto jogo para conseguir o que eu quero com você. Veja só um exemplo de um jogo que ocorre naturalmente entre pais e filhos. A criança quer alguma coisa e diz assim: mãe, eu queria tal coisa. E a mãe diz para ele: ah, eu não sei, isso é lá com o teu pai, vai lá e veja com ele. E aí a criança vai lá e diz: pai, eu queria tal coisa. Ah, não sei, isso aqui é lá com a tua mãe, veja com a tua mãe. E fica esse jogo de lá para cá. E a criança, em um determinado momento, ela vai querer sair, vai ter uma saída, né? Então ela vai perceber que um joga para o outro e ela vai dizer assim: pai, mas a mãe diz que pode. Ela jogou para ver se você vai cair nessa situação, né? Jogou aqui agora, usando a palavra jogo. Ela largou ali a situação e vamos ver o que que dá. Testei. Vamos ver se cola. Dependendo da reação, o pai vai dizer: tá, então pode fazer. Mas era mentira. Mas ela está jogando com as situações para entender, para conseguir, para ter ganhas e para ter, né, ganho e perda. Então, nesse sentido, nessas relações entre seus pares, seus familiares, relação social, como que esse indivíduo se relaciona? Qual que é o jogo, né, que ele está jogando agora, aqui falando de forma ilustrativa? Outra teoria é a teoria de Vallon, que vai tratar muito da afetividade, e o Vallon vai falar sobre a afetividade sendo algo importante no desenvolvimento da criança. Ele vai atribuir o desenvolvimento desse indivíduo, inclusive, aos aspectos orgânicos, biológicos, socioculturais, e vai também entender que esse indivíduo, né, ele sendo o ser humano dependente, ele vai ser dependente de interações. Então, ele precisa dessas relações. Então, na teoria de Vallon, muito ele traz sobre a questão emocional, sobre como eu me relaciono com o outro, sobre como essas relações podem influenciar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus comportamentos, né? Então, ele vai buscar muito disso e, obviamente, para as crianças, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer isso no aspecto lúdico, no brincar, no movimento, no corpo que se desenvolve. E, por fim, a teoria de Kishimoto, que vai trazer muito sobre o brincar. Então, o brincar que contribui para a aprendizagem espontânea dessa criança. Ela fala que o jogo ele pode ser visto como um objeto, uma atividade que possui um sistema de regras que deve ser obedecido. Opa, até engasguei aqui. Então, Kishimoto fala muito do brincar. Ela exemplifica muito nas suas obras, nas suas pesquisas, o brincar o brincar simbólico, né? Esse brincar de casinha. O que ocorre quando uma criança brinca de casinha? Isso, seja ela menino ou menina. Porque quando a criança está brincando de casinha, seja ela menino ou menina, ela está assumindo posições, ela está assumindo comportamentos. Então, a menina vai representar uma mulher que cuida da casa, que muitas vezes, agora as crianças que brincam de casinha, as meninas já não ficam mais em casa cuidando da casa, elas saem trabalhar e deixa a criança na creche com a babá ou qualquer coisa assim. Então, ela vai representar, né, aquele homem que já não é mais o total provedor da família, então, que muitas vezes vai ficar cuidando da casa. Por quê? Porque é o que ele tem de imagem. Muitas vezes o pai fica cuidando da casa enquanto a mãe sai trabalhar, né? Então os papéis eles são observáveis através deste brincar. E aí Kishimoto traz muito disso nas obras dela. Exemplifica o que são essas brincadeiras, como essas brincadeiras podem estar atreladas a essa realidade e como isso pode refletir alguns comportamentos. Então se a criança vê
o pai brigando, falando alto, xingando, falando palavrão, ele vai reproduzir aquilo numa brincadeira. E na grande maioria das vezes ele vai além da brincadeira, porque ele vai reproduzir isso com o seu par. Né? Então, através deste brincar, ela consegue trazer essas observações e esse olhar mais aprofundado sobre o que pode ocorrer a partir dessas práticas. Dito isso, é interessante a gente entender, então, que o lúdico, o brincar, o movimento, ele é concebido como necessidade básica desse indivíduo. E ele vai ajudar a criança a experimentar novas situações, a interagir socialmente, a imitar, a criar, a imaginar, a construir novos conhecimentos, a desenvolver diversas dimensões. E tudo isso está, inclusive, descrito no que hoje a gente tem de documento como referencial para as práticas em sala de aula, né, para a construção dos nossos currículos, que é a base, a BNCC. Esse documento já fala sobre o brincar, sobre o conviver, sobre os direitos do aprender, muitos deles relacionados lá da base da educação infantil a esta experimentação. Então, tudo vai acontecer através deste corpo. Tudo que eu for desenvolver neste espaço, neste ambiente, este corpo vai perceber, vai sentir, vai aprender, vai absorver e vai remodelar. Mas aí a gente tem as questões, né? Eu estou falando aqui de crianças atípicas, quer dizer, típicas, que não tem problema nenhum, nenhuma dificuldade, nada. E aquelas que têm alguma deficiência ou que têm algum transtorno, algo nesse sentido, como funcionaria? Sentiriam da mesma forma? Seria do mesmo jeito? Bom, aí a gente precisa entender que este corpo na escola ele vai passar por um processo de aprender, tá? Deixa eu até pegar uma água aqui que eu já estou ficando com a boquinha seca, mas assim, ó, observem essa pirâmide. Essa é a pirâmide de aprendizagem de Williams e do Schellenberg, onde eles propõem que aqui na base da pirâmide, né, ali na parte em verde, escrito Sistema Nervoso Central, é onde inicia tudo. Então vejam que nada começa com o cognitivo. Tudo começa com um corpo sensorial que tem ali um processo olfativo, de visão, de audição, de paladar, um sistema tátil, vestibular, um sistema proprioceptivo. Né? Então, ele começa a ser desenvolvido a partir destes sistemas. Através do cheiro, tudo a criança quando nasce põe na boca, porque ela está conhecendo o mundo através dessa boca, desse paladar, né? Depois que ela passa por essa etapa, ela vai para um processo de organização de um sistema sensorial motor, onde ela vai desenvolver um esquema corporal, uma maturação para reflexos, uma habilidade de discriminação sensorial, quando a gente fala quente, frio, morno, né, grosso, fino, enfim. A organização para uma segurança postural, onde ela vai conseguir sentar de forma correta, depois ficar em pé, depois caminhar. Consciência dos dois lados do corpo, planejamento motor. Depois que ela estruturou bem este corpinho, teve várias experiências, ela vai começar a refinar isso. Ela vai refinar isso através da percepção motora, onde ela vai refinar a habilidade visual, a percepção espacial, visoespacial, as funções de atenção e concentração vão ficar muito mais apuradas, coordenação olho-mão, sistema motor ocular, ajustes de postura. E aí sim, depois que todo esse corpo passou por um sistema sensorial motor, uma percepção motora, é que ele vai construir um processo acadêmico, que é quando a gente fala, então, que ele vai para dentro dessa escola e ele vai ter, então, noção e planejamento da atividade diária, de um comportamento correto ou incorreto, e aí sim ele vem a aprender as questões acadêmicas. Então veja que tudo começou aqui, né? Lá da base, até ele chegar lá no aprendizado acadêmico, ele teve que ter muita experimentação deste corpo. Esse corpo teve que estar em movimento. E esse indivíduo, mesmo que com deficiência, também vai passar por esse processo. Porém, em algumas dessas etapas, ele pode ser que demore um pouquinho mais, ou mesmo que ele não consiga completar 100% a etapa, por conta da sua deficiência. Então, seguindo aqui, a gente fala que a psicomotricidade ela vai estar relacionada à aprendizagem quando a gente tem teorias que a fundamentam, né, que integram este processo de compreender,
que é este corpo, quando a gente faz a relação entre o desenvolvimento e as habilidades motoras, então, como muitos autores colocam ali, das habilidades cognitivas, socioemocionais, motoras, fazendo parte dessa aprendizagem, quando a gente entende que essa psicomotricidade precisa de um processo de maturação, depois ela vai ser desenvolvida e aí ela vai gerar uma aprendizagem, quando a gente percebe que é necessário fazer uma observação, uma avaliação para entender quais são as habilidades que estão estabilizadas, aquelas que são locomotoras, aquelas que são manipulativas e como elas estão sendo desenvolvidas e quais são as principais funções que fazem parte desse sistema psicomotor. Então a gente está falando mais uma vez de aspectos emocionais, cognitivos, motores desse indivíduo relacionados a uma etapa da vida, ou seja, uma determinada idade, um determinado estágio. Vejam como é importante a gente entender o princípio das teorias, o que essas teorias nos dizem, o que elas nos sugerem, para que a gente consiga entender como este corpo está se comportando. Seja ele com ou sem deficiência. Seja ele típico ou atípico. Seja ele um corpo que vai responder de forma natural, às vezes mais avançada, ou um corpo que vai estar um pouquinho mais atrasado dentro daquilo que é esperado para determinada faixa etária. Mas eu só vou conseguir identificar, avaliar isso, avaliar essas habilidades, se eu tiver domínio dessas teorias, se eu tiver clareza dessas teorias. Obviamente que eu trouxe aqui algumas teorias que são mais voltadas para esse lúdico, para esse brincar, mas que fazem relação a esse desenvolvimento deste corpo. Então, existem outras. Cabe a você buscar aquela que você mais se identifica e quem sabe que você vai mais se aprofundar, né? Eu não falei aqui, por exemplo, de Vítor da Fonseca, que é um estudioso renomadíssimo dentro da psicomotricidade, principalmente na área da aprendizagem. Então, quem quer aprender mais sobre psicomotricidade tem que ler um pouquinho de Vítor da Fonseca. Tem que saber um pouquinho sobre Julián de Arrulia Guerra, que foi um cara que lá no princípio trouxe a ideia do que é a psicomotricidade, do que fazer, a ligação entre a medicina e o funcionamento desse cérebro e como esse corpo respondia, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, por exemplo, da psicomotricidade relacional, tem que entender um pouquinho também da onde ela surgiu, por que ela surgiu desse jeito, né? Por que foi utilizado desta forma a psicomotricidade relacional? Então é importante a gente aprofundar as teorias para entender as respostas que esse corpo dá neste meio em que ele está inserido. No nosso caso, no ambiente escolar. E aí, meu povo, a gente introduz então os primeiros conceitos do mundo sensorial desse indivíduo. E aí eu vou falar basicamente aqui de pessoas que podem sim ter alguma deficiência. Quando a gente fala então dos conceitos básicos dos sentidos, né, que todos sabem ali, visão, audição, olfato, paladar e tato, aonde a gente vai introduzir como sendo sentidos adicionais o sistema vestibular e o proprioceptivo. E quando a gente fala da interação desses sentidos. Então, como esses sentidos trabalham em conjunto para formar uma percepção desse mundo? Então, como que eu faço essa integração sensorial no meu dia a dia para conseguir dar respostas positivas àquilo que eu estou sendo colocado em exposição? Exemplo, tem um aluno na sala de aula que tem uma disfunção sensorial e toda vez que eu acendo, por exemplo, lá fora vai chover e daí eu tenho que acender a luz, essa lâmpada fria, que eu acendo as lâmpadas da sala, ele meio que fica desconfortável e daí ele tem que ficar andando para ele poder achar um lugar onde essa luz não afete tanto ele. Será que eu percebi já isso no meu estudante? Veja, é a luz que está fazendo ele ter esse comportamento, não é porque ele é mal educado. Não é porque ele não consegue parar sossegado no lugar dele. Ele não consegue por quê? Às vezes ele está sentado perto de uma janela que está fazendo muito barulho lá de fora e ele não está conseguindo se concentrar. Eu tenho um aluno que ele me diz assim, professor, nas aulas de inglês, quando a professora fala inglês, o meu cérebro parece que ele sai do lugar e ele fica balançando. E eu não consigo prestar atenção. Então eu preciso ficar
com o ouvido um pouquinho tampado para eu poder pensar no que ela falou e aí o meu cérebro parar de balançar. Olha a relação que ele faz. Por quê? Porque a pronúncia de um outro tipo de vocabulário causa nele um desconforto. Obviamente, ele é uma criança atípica, né? Ele tem autismo, nível 2, e aí ele dá essa desorganizada. Então, a audição dele é muito apurada, principalmente na questão da fala. Olha só como faz diferença. Bom, se a gente está falando desse mundo sensorial, então a gente vai entender o quê? A gente vai entender que existe um sistema sensorial tátil, onde a gente tem ali aquela capacidade de sentir dor, sentir, né, identificar quente e frio, a diferença na qualidade tátil dos objetos, então alguns mais macios, outros mais ásperos, a capacidade de sentir esse mundo que está ao nosso redor através do toque. Então tudo que for sistema sensorial tátil vai ser através desse toque. E não é só toque mãos. Veja que ali na imagem a gente tem até o desenho da menina segurando o ursinho, né? E esse ursinho ele está relacionado ao quê? Ao sentir a sensibilidade, né? Esse corpo ter a sensibilidade de sentir a pelúcia, o fofinho, o áspero. Como que ele sente isso, né? Outro sistema que a gente vai também ter aí relação é o sistema visual, na percepção do movimento. Então é o ver, né? Capacidade de localizar e discriminar objetos, reconhecimento facial, a percepção deste calor, e daí não é o calor físico, mas sim o calor da cor. Então veja, por exemplo, eu estou vestindo cores claras, né? Eu estou vestindo aqui uma blusa branca, uma calça bege, bem clarinha, e um tênis branco. Eu estou totalmente claro, pálido. Então para alguns eu vou estar mais frio, né? Se eu estivesse vestindo, por exemplo, uma blusa vermelha, alguém ia dizer assim, nossa, que quente. É nesse sentido, a percepção da cor e o que aquela cor pode trazer de relação com um sentir, né? Visualmente. Outro sistema seria o sistema sensorial auditivo, determinar a direção da onde está vindo o som, avaliar a importância desse som. Opa, uma buzina, tenho que parar. A capacidade de sentir e entender esse som, né, durante uma conversa, por exemplo. Um sistema sensorial olfativo, que seria a capacidade de sentir cheiros, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. O sistema gustativo, de sentir sabores, né, doce, salgado, azedo, amargo, saboroso. O que indica se um alimento é seguro para ser ingerido ou não. O sistema vestibular sensorial, que vai estar relacionado à questão do equilíbrio, ao manter-se em determinada posição em movimento ou não movimento, ao direcionamento que eu vou dar para onde eu vou e a velocidade que eu vou dar a esse movimento, a esse ouvido interno que vai sentir e vai equilibrar esse meu corpo, e o sistema sensorial proprioceptivo, que é a força que eu vou executar, ou que eu vou sentir de determinados movimentos e ações, a posição do meu corpo dentro desse espaço, como que eu controlo esses membros, a força que eu executo nessas atividades, o peso que eu sinto. Então, esses sistemas sensoriais vão estar interligados ao processo de aprender. E neste caso, inclusive, muitas vezes, muito mais em crianças, por exemplo, com autismo. Algumas vão ser mais sensíveis visualmente, outras pelo tato, outro pelo paladar, outro no sistema vestibular. Então, eu preciso entender quem é esta criança que está ali para entender como que ela vai realmente receber as informações daquele espaço em que ela está. Então, como está a minha sala? Como está a minha escola? Como é a minha casa? Né? O que eu dou de estímulo que pode fazer com que essa criança entre em shutdown ou entre em meltdown? Né, que ela entre em crise ou não, que ela fique com essa crise interna ou que ela expanda isso através de comportamento agressivo, com gritos e tal. Como que vai ser? Então, eu preciso entender esses sistemas. E aí eu trouxe mais um resuminho de cada um dos sistemas para a gente entender que seria assim, ó. O sistema tátil é aquele que vai receber a resposta dos receptores da pele sobre algum toque, sobre alguma pressão, sobre uma temperatura, sobre uma dor, sobre um movimento. O olfativo é aquela habilidade de perceber corretamente e de discriminar, de processar e de responder a diferentes odores. Já o gustativo é o sistema responsável pela habilidade de perceber corretamente,
de discriminar, de processar e de responder a paladares, a estímulos dentro da nossa boca. O visual, responsável pela habilidade de perceber corretamente, discriminar, processar e responder àquilo que ele vê. O auditivo, perceber, discriminar, transformar e reagir aos sons. O proprioceptivo vai estar ligado literalmente à noção espacial. Então, a posição que cada membro ocupa, para que serve, como que ele funciona, as características, o peso, a pressão, né? Como esse corpo se movimenta ou como ele fica quando ele está estático. E o sistema vestibular, que é responsável sobre as reações do movimento ao equilíbrio. E aí, só para a gente ter uma ideia como funciona, né, quando a gente fala ali dos marcos de desenvolvimento que alguns teóricos trazem. Aqui tem um exemplo do marco de desenvolvimento sensório-motor de uma criança. Então, a gente vê o quê? Que lá de 2 a 4 meses, a criança espera-se que ela controle a cabeça e o pescoço. Depois ela começa a rolar, daí ela vai sentar, vai engatinhar e vai ficar em pé. Com 12 meses, espera-se que ela comece a andar, entre 12 e 15 meses, 1 e 2 anos. Depois que ela começa a andar, ela corre, ela salta, depois ela salta com o pé coxinho, que daí é um pezinho depois do outro, né? Aí ela começa a refinar a habilidade da motricidade fina, e daí ela começa a ter outras habilidades mais avançadas. Pensando assim naquela pirâmide que eu coloquei lá no começo, seria mais ou menos essa estrutura. Só que daí aqui a gente já tem uma ideia de como funciona. Lembrem, são marcos de desenvolvimento. Espera-se que faça isso. Se a criança naturalmente pula essa etapa, beleza. O corpo dela disse, garotinho, garotinha, isso aqui não precisa fazer, que isso aqui já é bom. Vamos para outra. E aí ele vai para outra etapa. Agora, se nós colocamos algumas questões que impedem que ele desenvolva essa etapa, o que é esperado, aí a gente está colocando barreiras para que ele não desenvolva de forma efetiva. Mas existe uma outra situação. E na criança com deficiência, como funciona esse desenvolvimento? Ele funciona assim, ó. Deixa eu ver se já é o próximo aqui. Aqui mais um exemplo do marco de desenvolvimento, mas daí específico só até 19 meses, então só para a gente entender. 3 meses, enquanto ele estiver deitado de bruços, ele vai empurrar para cima os braços e ele vai levantar e vai manter a cabeça erguida. Lá nos 6 meses, ele vai usar as mãos para quê? Para se apoiar enquanto ele está sentado. Então, só para vocês terem uma ideia, uma criança que não teria deficiência e de uma criança que pode apresentar algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, 3 meses ele já vai ter dificuldade para levantar a cabeça. As pernas vão ser um pouquinho mais rígidas, com pouco ou com nenhum movimento. Ele vai manter as mãos mais cerradas, mais fechadinhas e vai apresentar, né, esse pouco movimento de braços. Olha lá nos 6 meses, o que ele faria antes, o que ele, né, na pessoa com deficiência acaba apresentando em algumas vezes. Ele vai ter as costas dele mais arqueadas, vai ter pouco controle da cabeça, dificuldade de levantar. Então vejam que o marco motor do que é esperado para uma criança que não tem deficiência para uma criança que apresenta algum tipo de deficiência vai ser diferenciado. Então você que tem lá uma criança, pega lá aquela carteirinha que a criança recebe logo depois que ela sai da maternidade, né? Dependendo de como for, você vai olhar que o marco esperado, né, que foi marcado, inclusive, em todas as visitas que você fez no pediatra, no acompanhamento que você faz com a sua criança, ele vai sendo anotado ali. Será que todos os marcos estão idênticos ao que se espera? Né? Provavelmente, se sair um pouco fora do que é esperado, o pediatra já vai fazer um apontamento ali, já vai dizer para você. Então, ali você vai ter uma ideia de como funcionam esses marcos de desenvolvimento. E aí, a gente vai ter, então, nessas crianças, principalmente nas crianças autistas, que eu vou pegar o gancho agora, alguns estilos sensoriais. Por exemplo, essa criança autista, ela lá na questão tátil, ela vai ser o quê? Mais sensível ao toque, principalmente ao toque inesperado. Então, ela vai dar aquele, opa, peraí, não toca em mim. Vai ter uma reação negativa a texturas, principalmente na questão de vestimentas, né? Ela não vai gostar de se sujar, vai evitar areia, pode evitar certos tipos de roupa pela textura,
pode não gostar de cortar o cabelo, de cortar a unha, e daí isso pode ser realmente bem agressivo para ela. Já no sistema auditivo, vejam, façam um parâmetro daquilo que a gente falou lá no começo, tá? Ela vai ser mais sensível a som do que o normal, principalmente aqueles que não são percebidos por nós, né? Para ela vai ser um som maior, mais agressivo, digamos assim. Ela vai reagir, em alguns momentos, pode reagir com agressividade a determinadas questões que podem estar prejudicando ela através desse som. Então ela vai se esquivar ou ela vai tapar esses ouvidos quando ela ouvir algum tipo de som, principalmente o que é inesperado. Já no sistema visual, ela pode ter algum incômodo com ambientes com muito estímulo visual, né? E às vezes até pode ser em pessoas muito paramentadas, ou um incômodo com algum tipo de luz. No sistema gustativo, ela pode não gostar de escovar os dentes, ela pode recusar algum tipo de alimento. Já no olfativo, ela pode apresentar algum tipo de incômodo, alguma náusea perto de algum cheiro que vai ser 100% diferente do que nós normalmente sentiríamos. No sistema proprioceptivo, ela vai evitar atividade física, vai ter dificuldade em movimentar-se, ela vai cair com facilidade, então ela é meio desengonçada, como diria na linguagem popular, né? Ou ela vai ter um comportamento um pouco mais rígido neste movimento. E no sistema vestibular ela vai ter medo de cair, vai ter insegurança em pisos que são mais desnivelados, então ela não quer, ela vai chorar, ela vai querer sempre o colo ou a mão de alguém para segurar ela, porque ela não se sente segura. Ela vai evitar brincadeiras que os pés saiam do chão e ela vai ter dificuldade dentro da questão de equilíbrio. Então, são pontos específicos da criança, e daí eu peguei o exemplo da criança autista, que é muito mais comum dentro da sala de aula, que são perceptíveis, né? Que são comumente perceptíveis. Então é importante que quando a gente fala dessa psicomotricidade, ou desse corpo, desse movimento dentro desse espaço escolar, que a gente entenda que esse corpo ele não está ali só para marcar presença, ele está ali fazendo parte desse ambiente. Eu peguei o exemplo da criança autista, como eu disse, que é muito mais comum ocorrer dentro da sala de aula, mas pode ser que outros tipos de deficiências apareçam também com essas sensibilidades sensoriais ou com algo que seja realmente motor, né? Uma cadeira de roda, uma deficiência física que precisa de uma muleta, ou enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Como esse corpo está sendo recebido nesse espaço? E como isso vai refletir no processo de aprendizagem dele. Então, se ele tem essa dificuldade né, de se locomover, obviamente isso vai deixar ele desestimulado ou desinteressado. E aí, será que ele vai querer fazer parte daquele espaço que não está acolhendo ele? Então, é nesse sentido que a gente traz aí para vocês esse olhar sobre a psicomotricidade e esse espaço que acolhe este corpo, este movimento, esse processo de aprendizagem, que é a escola, a sala de aula. Né? Entendendo que dentro desse espaço, nós temos aí pessoas diversas, com diversidades de comportamentos e diversidades de movimentos. Corpos diversos ocupando o mesmo espaço. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês pelo menos um pouquinho, ou provocado vocês a entender e a buscar um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos que a gente abordou aqui, sobre a psicomotricidade, o corpo, o movimento, esses sistemas que fazem parte do processo de aprender e que acolhem, né, ou deveriam pelo menos acolher esse corpo dentro da sala de aula. Desejo a todos sucesso e espero encontrá-los em um outro momento. Até a próxima!